Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa quinta lista dirigida. Se você não tem essa lista, é porque você não está no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você entrar para o nosso grupo. É gratuito, é só entrar, baixar aqueles materiais que você achar que são interessantes. Dentre eles, essas 5 listas dirigidas visando a preparação para o Enem 2021 e as 48 listas que a gente fez visando a preparação para o Enem de 2020, mas que continuam sendo atuais. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova do Enem. A gerente de um laticínio precisa fazer um orçamento para a instalação de 2 novos reservatórios refrigerados, que serão utilizados para armazenar leite. Ao analisar um dos projetos recebidos, a funcionária percebeu que a razão entre os volumes internos do segundo e do primeiro, nessa ordem, é de 5 para 3, e que os 2 novos recipientes aumentarão a capacidade de armazenagem do laticínio em 32 mil litros. Dessa maneira, a capacidade do segundo reservatório supera a capacidade do primeiro em. Então, vamos lá, gente, imagina. Um laticínio precisa aumentar a capacidade aí de armazenar leite. E aí o que acontece? Eles vão solicitar orçamentos. Uma empresa mandou um orçamento para esse laticínio e aí a gerente observou que a razão entre o volume do segundo e o volume do primeiro era de 5 para 3. É importante que você saiba traduzir isso matematicamente falando. Lembra aí para mim, razão é divisão. Então, o que ele está me contando aqui é que o volume do segundo dividido pelo volume do primeiro é igual a 5 sobre 3. Ju, de onde que você tirou isso? Do enunciado da questão. Ele fala que a razão do segundo para o primeiro é de 5 para 3. Além disso, ela dá uma informação adicional, porque imagina, aqui eu tenho uma equação só e eu tenho 2 incógnitas. Não dá para a gente resolver. A gente precisa de uma outra equação. De onde vai vir essa outra equação? Então, ele conta aqui que esses 2 reservatórios que vão ser instalados aumentarão a capacidade de armazenagem do laticínio em 32 mil litros. Olha, para quem não se lembra, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. É muito importante que você saiba isso, tá? Então, observa. Para eu passar de metro cúbico para litro, eu multiplico por 1.000. Se eu quiser passar de litro para metro cúbico, eu tenho que dividir por 1.000. Para que eu estou te falando isso? Quando ele fala que aumenta a capacidade em 32 mil litros, eu posso pensar que o volume 1 mais o volume 2 vai ser igual a 32 mil litros. Ah, Ju, eu não posso deixar assim, não? Pode. Só que observe, ele quer a resposta em metro cúbico. Então, eu já vou passar de uma vez. V1 mais V2 vai ser igual a 32 metros cúbicos. A nossa tarefa agora é resolver esse sistema. Aqui eu tenho 2 equações, ó, uma equação aqui, uma outra equação aqui, e eu tenho 2 incógnitas. Eu vou conseguir resolver isso. Agora, como é que a gente faz, hein? Isso aqui é uma proporção. É só você multiplicar cruzado. Vai ficar 5V1 vai ser igual a 3V2. Então, V1 vai ser igual a 3V2 dividido por 5. Pode deixar em fração ou pode fazer a conta. Eu acho que eu vou fazer a conta aqui. 3 dividido por 5, pensa aí, se fosse 30 dividido por 5, daria 6. 3 dividido por 5 vai dar 0,6. Ah, Ju, eu não consigo pensar assim. Faz a conta aqui então, ó. Não dá para dividir 3 por 5. Coloca um 0 e põe 0, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5 dá 30, não vai sobrar nada. Então, V1 é igual a 0,6 V2. Aí você deve estar pensando, beleza, mas o que eu faço agora? Agora você vem aqui e substitui. Onde tem V1, você coloca 0,6 V2. Olha o que vai virar isso aqui, ó. Vai ficar assim, 0,6 V2 mais V2 vai ser igual a 32. Aqui vai dar, ó, quando não tem nada aqui, gente, porque tem 1.
0,6 mais 1 vai dar 1,6 V2, igual a 32. Repara, vai cair numa conta fácil de fazer, porque vai ficar 32 dividido por 1,6. Faz aí num cantinho, ó, 32 dividido por 1,6. Coloca uma vírgula, põe um zero, corta a vírgula. 32 dividido por 16 dá 2. 2 vezes 16 vai dar 32 e não vai sobrar nada. O zero que sobrou vem para cá. Então, eu acabo de descobrir que o recipiente 2 tem capacidade aí para 20 metros cúbicos. Agora, entende, os dois juntos tem que dar 32. Se esse aqui é 20, é porque o V1 é 12. Ah, Ju, não entendi assim direto. O que eu posso fazer? Você pode vir aqui e substituir, ó. O que vai ser o V1? Vai ser 0,6 vezes 20. Então, V1 vai ser igual a 6 sobre 10 vezes 20. Esse zero cancela com esse, V1 igual a 12. Beleza. Agora, cuidado, tá? Porque você pode olhar e falar assim, Ju, mas não tem nem 20 nem 12. Galera, ainda bem que não tem, porque se tivesse, muita gente correria o risco de errar. Cuidado, tá? A questão está querendo saber o seguinte, a capacidade de V2 supera a capacidade de V1 em quantos metros cúbicos? Dá uma olhada. Um tem capacidade para 20, o outro 12. A diferença aqui vai ser de 8 metros cúbicos. Então, resposta correta, letra D. Ó, é a típica questão que pode aparecer na sua prova do Enem, tá? Tem que saber lidar com equações e, principalmente, você tem que saber lidar com transformação de unidades. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar. Agora, vamos dar uma olhadinha na nossa segunda questão. As hemácias, também conhecidas como eritrócitos e glóbulos vermelhos, são células sanguíneas que possuem um papel muito importante na oxigenação dos tecidos. Elas têm o formato de disco bicôncavo e são formadas basicamente por duas proteínas, globulina e hemoglobina. Nos humanos, as hemácias são os elementos presentes em maior quantidade no sangue. Existem aproximadamente 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico no sangue de um homem adulto saudável, enquanto na mulher o número é menor, cerca de 4,5 milhões. Catarina é uma mulher adulta e, de acordo com a sua massa corporal, tem, em média, 5 litros de sangue. Ao ler essa reportagem, ficou curiosa para descobrir a quantidade de glóbulos vermelhos em seu corpo. Ao realizar corretamente os cálculos, ela descobriu que essa quantidade é igual a... Então, vamos tentar pensar com bastante calma aqui, tá? Essa questão, ela vai mexer com duas coisas muito importantes para o Enem. Unidades de medida e também potência de 10. Então, eu misturei aqui duas coisas que o Enem adora mexer, tá? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, você tinha que tomar bastante cuidado. A reportagem fala que um homem adulto tem, em média, 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Já nas mulheres, essa quantidade é um pouco menor, 4,5 milhões. A situação aqui está falando sobre uma mulher, ó. Catarina é uma mulher adulta. E aí, o que acontece? Você vai ter que levar em consideração essa quantidade aqui. Beleza. A questão também fala a quantidade de sangue que essa mulher tem. De acordo com a massa dela, ela tem 5 litros de sangue. Aí eu quero saber o total de hemácias presentes no organismo dessa pessoa. Como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, tem que tomar bastante cuidado, tá? Em cada milímetro cúbico de sangue, tem 4,5 milhões de hemácias. Tem que tomar bastante cuidado para não confundir milímetro cúbico com mililitro. É bem diferente, tá, gente? Mililitro é ml. Aqui eu estou falando de milímetro cúbico. Lembra que para mim é escala, ó. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, que é o nosso padrão, né? Depois, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, o que a questão está dizendo é, em 1
milímetro cúbico de sangue numa mulher adulta a 4,5 milhões de hemácias. Como é que eu escrevo isso, hein? É 4,5 vezes 10 elevado a 6 hemácias. Ou glóbulos vermelhos, se você preferir. Ah, Ju, não entendi. Galera, o que é 4,5 milhões? É 4 milhões e 500 mil. É isso, ó. 1.000 milhões. 4 milhões e 500 mil. Se eu quiser usar uma potência de 10, ó, eu volto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui é 4,5 vezes 10 elevado a 6. Milhão tem essa ideia aí dos 6 zeros, né? Por isso que a gente coloca esse 10 elevado a 6. Ok. Meu medo é você achar que 1 milímetro cúbico é igual a 1 ml. Tá errado isso aqui. Perigo! Ouviram bem? Perigo! 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, Ju, como é que eu vou resolver, então? Calma. O que eu estou pensando em fazer aqui? Na prática, nós vamos fazer uma regra de 3. Porém, você tem que lembrar que para poder fazer essa regra de 3, tem que estar todo mundo na mesma unidade. Então, você pode até montar a sua regra de 3, mas tome bastante cuidado. Como assim? Eu posso pensar assim, ó, quantidade de sangue e quantidade de hemácias. Aí você pode montar desse jeito, ó. Em 1 milímetro cúbico de sangue, há 4,5 vezes 10 elevado a 6 hemácias. A pergunta é, em 5 litros de sangue, quantas hemácias a gente vai ter? Só que qual que é o nosso problema? Aqui está em milímetro cúbico, aqui está em litro. Ju, como é que eu vou transformar isso? Pois é, para transformar isso aqui, é importante que você saiba. Não sei se você se lembra disso, mas eu enfatizo isso com meus alunos sempre, porque isso aqui é extremamente importante. Você tem que lembrar. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Então, quando a gente escreve aqui 5 litros, a gente pode pensar em 5 decímetros cúbicos. Só que aí você deve estar pensando, Ju, mas ainda não resolve o problema. Verdade, porque aqui está em milímetro cúbico, aqui está em decímetro cúbico. Então, o que eu te aconselho a fazer? Passa de decímetro cúbico, que é litro, para milímetro cúbico. Ah, Ju, como é que eu vou fazer isso? Para poder fazer isso, você vai ter que andar 2 casas para a direita. Só que tem um pequeno detalhe, aqui está envolvendo 3 dimensões, porque é volume. Então, cada casa que você anda para a direita é como se você andasse 3 casas. Então, na verdade, aqui eu vou ter que andar 6 casas para a direita. Então, 5 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 6 milímetros cúbicos. Ah, Ju, não posso colocar os zeros? Não, pode. Só que como a gente está lidando com potência de 10, é mais vantajoso você escrever dessa forma que está aqui. E aí, eu posso vir aqui, ó, e ao invés de colocar 5 litros, eu vou colocar direto na unidade correta. Ah, Ju, mas obrigatoriamente eu tinha que passar para milímetro cúbico? Não. Você pode trabalhar com a unidade que você quiser, desde que os dois estejam na mesma. Eu podia passar todo mundo para litro, eu podia passar todo mundo para centímetro cúbico, eu podia passar para a unidade que eu quisesse, desde que os dois estivessem na mesma. Então, observa. Então, ao invés de escrever, eu vou fazer uma sequência aqui, tá? Ó. 5 litros é a mesma coisa que 5 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 6. Então, vou colocar aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a 6 milímetros cúbicos. Agora, olha a importância disso. Primeiro, é uma regra de 3, né? Se aumenta a quantidade de sangue, com certeza vai aumentar a quantidade de hemácias. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Milímetro cúbico, eu cancelo com milímetro cúbico, daí a importância de estarem na mesma unidade. Agora, é só multiplicar cruzado. 1 vezes x vai dar x. Isso vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 6 vezes 4,5 vezes 10 elevado a 6. Aí, observe.
Aqui eu tenho potência de 10 e eu tenho alguns números também. A vantagem de você trabalhar com potência de 10 é que você pode fazer assim, ó, multiplica esse número por esse. 5, se fosse 5 vezes 4, dava 20. 5 vezes 4,5 vai dar 22,5. Mas se você não quiser arriscar, faz a continha aí, ó. 4,5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, aqui vai ficar 22,5. Aí, observa, 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 6 é produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Ah, Ju, terminou, né? 22,5 vezes 10 elevado a 12 glóbulos vermelhos, ou hemácias. Beleza. Aí, observa, você vai olhar aqui e vai ver que não tem 22,5. Por quê? Porque quem elaborou a questão, no caso eu, quis usar notação científica. Lembra, quando a gente está fazendo uma questão que envolve potência de 10, a desvantagem é justamente essa. Não é a gente quem escolhe como que a resposta vai vir, e sim o autor da questão. Eu quis escrever usando notação científica. Você vai fazer isso para mim também. Ah, Ju, eu tenho dificuldade nessa parte. Eu vou deixar aqui um vídeo para quem tem dificuldade aí em escrever potência de 10, tá? Isso aqui é extremamente importante. Mas observa, eu vou voltar com a vírgula uma casa. Na hora de ajeitar um número, cada casa que você volta é como se você estivesse economizando um crédito. Se eu voltei uma casa, vai aumentar aqui, ó, a minha potência. Vai ficar 2,25 vezes 10 elevado a 13. Então, resposta correta, letra E. Qual que é o meu medo? Meu medo é você marcar a letra C. Então, mais uma vez, tá? Se você tem dificuldade aí nessa parte de potência de 10 e de notação científica, eu vou deixar um videozinho aqui para que isso não seja mais um problema para você. Eu espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar. Agora, vamos dar uma olhadinha na nossa terceira e última questão dessa lista. A figura a seguir mostra dois circuitos de caminhada representados pelos triângulos ABC e DEF, que serão construídos em uma área plana que foi desapropriada pela prefeitura de uma cidade. De acordo com o projeto, os triângulos ABC e DEF são isósceles, de bases BC e EF, respectivamente. Para a execução da obra, é necessário descobrir a medida exata do ângulo X. Após os cálculos, o valor de X em graus é... Olha, aumentei aqui um pouquinho a figura para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? É uma questão relativamente simples a respeito de ângulos em triângulos. Como é que a gente vai fazer isso? Você tem que seguir o procedimento padrão. Qual que é o procedimento padrão? Se você se depara com uma questão de geometria, se ela tiver um desenho, seu primeiro passo é colocar na figura as informações que ele te deu, marcando como igual coisas que são iguais, pensando em algumas propriedades que você já conhece e tentando, a partir da figura, pensar numa estratégia de resolução. Então, observa. Ele começa dizendo que os triângulos aí, ó, o ABC e o DEF, são triângulos isósceles. E ele me conta que, por exemplo, o triângulo ABC é um triângulo isósceles de base BC. Eu não sei se você se lembra, mas triângulo isósceles tem dois lados iguais. E os ângulos da base a gente fala que são iguais. Só que para a gente poder, a princípio, qualquer lado de um triângulo pode ser a base. Para a gente poder afirmar que os ângulos da base são iguais, a gente convenciona que a base num triângulo isósceles vai ser sempre o lado de medida diferente. Então, imagina, esse lado vai ser igual a esse. Ju, como é que você sabe que esses dois é que são iguais? Porque ele me contou que a base é o lado BC. E aí, se a base é o lado BC, significa que os ângulos da base são iguais. Se aqui tem um ângulo de 65 graus, aqui também vai ter um ângulo de 65. Guarda essa informação aí. Beleza. Depois ele me deu uma outra ideia. Ele falou que o triângulo DEF também é isósceles e que ele tem a base EF. Então, a base dele vai ser esse segmento aqui, ó. Esse segmento vai ser a base. Significa o quê, então? Significa que o segmento
DE vai ser igual ao segmento DF. Por quê? Porque num triângulo isósceles, a base é o lado de medida diferente, certo? Beleza, mas e aí? E aí que aqui tem um ângulo de 70 graus. Esses dois ângulos aqui têm que ser iguais. Mas pensa um pouco. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Se aqui tem um ângulo de 70, quer dizer que sobram 110 graus. Só que para dividir igualmente. Então, cada ângulo ali vai ser 110 dividido por 2. 110 dividido por 2 vai dar 55 graus. Então, aqui, ó, vai medir 55. Aqui também vai medir 55. Beleza, só que você deve estar pensando, Ju, mas eu quero descobrir quanto que vale o ângulo X. Como é que eu vou fazer isso? Agora, gente, está bem fácil. Por quê? Tem algumas coisas em geometria, pelo menos nesse início, que são muito importantes que você saiba. Primeira coisa importante, você tem que lembrar que quando a gente tem um ângulo sobre uma reta, esse ângulo ele é um ângulo raso. Esse ângulo vale 180 graus. Uma outra coisa importante que você tem que lembrar é que quando a gente tem ângulos opostos pelo vértice, esses ângulos são iguais. E tem uma outra ideia que é referente a retas paralelas e transversais, que é o que a gente costuma chamar de regrinha do Z. Mas aqui não vai precisar. Eu focaria nessa ideia ali dos ângulos opostos pelo vértice. Ó. Meu desenho está meio tumultuado aqui, ó, mas esse ângulo que eu estou procurando tem a mesma medida desse ângulo de cá. Ó. Por quê? Porque eles são ângulos opostos pelo vértice. E aí está resolvido o nosso problema. Imagina, se eu juntar esse ângulo com esse aqui, eles juntos formam um triângulo. Dá uma olhada. Se eles formam um triângulo, a soma deles tem que dar 180. Então, x mais 55 mais 65 vai ter que ser igual a 180 graus. O que vai virar isso aqui, hein? Vai ficar x mais 120 vai ser igual a 180. O que dá o x, hein? O x vai ser 180 menos 120. Resolvendo isso aqui, x igual a 60 graus. Então, resposta correta, letra C. O Enem pode muito bem cobrar algo nesse estilo, tá? Coloca um contexto e te faz uma pergunta tradicional a respeito de geometria. Olha, eu espero que você tenha conseguido entender todas as soluções ou que você tenha vindo aqui só para conferir o seu gabarito, tá? Se ficou alguma dúvida, não precisa ter vergonha, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de voltar para te ajudar. E eu gostaria também de aproveitar e fazer um convite para que vocês participem das nossas lives. Toda semana a gente tem live de matemática básica aqui no canal para ajudar a fortalecer a base aí para que você consiga aprender matemática de forma bem mais dinâmica e bem mais efetiva, tá? E além disso, eu quero que vocês fiquem de olho porque em breve a gente vai ter um curso gratuito e que vai mudar a sua visão sobre a matemática, tá? Então fica de olho aí, porque vai ser um curso sem fórmula, sem decoreba, do jeito que eu acho que a matemática deve ser. E da maneira que já ajudou milhares de pessoas a aumentar a nota de matemática no Enem em mais de 200 pontos, sem ter que decorar a fórmula. Então, fica de olho aí nas nossas redes sociais, me segue lá no Instagram para que você não perca nenhuma atualização. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar na sua busca aí por uma nota maior e, consequentemente, na sua aprovação. Um abraço e até o nosso próximo encontro.